Olá, no Reflexões de hoje vamos falar sobre um projeto-lei que tramita no Congresso Nacional, falando sobre os direitos e deveres dos estudantes e altera o Estatuto da Criança e do Adolescente. Para falar sobre esse assunto, nós temos aqui a presença do Subsecretário de Estado de Direitos Humanos, Perli Cipriano, e da psicóloga Isabel Cristina Pires, que trabalha também com o Centro de Saúde na parte de assistência aos educadores. Isabel, prazer tê-la aqui, Perli. Esse assunto ele tem sido bastante controvertido, principalmente há 50 anos atrás, 40 anos atrás, os professores tinham uma respeitabilidade muito grande, o mestre ele era um indivíduo que podia determinar disciplina, e as classes de aula geralmente eram muito melhor comportadas e as penalidades que eram dadas eram bastante severas e, portanto, muito discutíveis. As gerações seguintes, elas colocaram bastante restrições a esse tipo de comportamento e nós chegamos a um período em que o mestre ele ficou um pouco invadido na sua respeitabilidade e nós temos casos até de assassinatos de professores, desrespeitos, violência de aluno também para com os mestres. Isso, à luz da evolução dos direitos, né? Como que o senhor vê isso, Perli? Almir, Isabel, eu acho que nós temos que entender que toda geração tem hábitos e costumes diferentes. A sociedade vem mudando permanentemente. A escola faz parte do mundo. Às vezes as pessoas querem tratar a escola como se ela estivesse separada do mundo. Ela reflete os professores, seus funcionários, os estudantes, fazem parte de um mundo. E há mudanças. Eu sei que o Estatuto ele é muito novo, ele é relativamente pouco aplicado, e as pessoas querem modificá-lo. Não são regras mais rígidas que vão transformar a cabeça dessas crianças e adolescentes. O Estatuto já prevê, se um adolescente eventualmente agredir uma professora, o Estatuto tem as previsões, não só na escola, fora da escola também, o mesmo se acontecer com um adolescente num parque ou numa igreja ou em outro local qualquer, o Estatuto já prevê. Eu temo, às vezes, que tenta se tornar mais rígido o Estatuto. O Estatuto já não é tão simples. As pessoas acham que o Estatuto ele tem regras e as escolas têm que ter regra também. Eu acho que é preciso que a escola entender que é um novo momento. Tem época que as pessoas tratavam de um tema. Hoje não, a segurança está dentro da escola, a segurança, a insegurança. Muitos temas novos foram trazidos para dentro da escola e muitos temas que estão envolvendo a escola. Então o conselho de escola tem um papel importante, os psicólogos, os professores, enfim, há uma nova pedagogia que precisa ser tratada. A sociedade mudou. Né? Mudou, e mudou profundamente. É isso que nós temos que entender, não são regras rígidas que vão alterar. No meu tempo era possível um professor bater uma criança e as pessoas achavam plenamente normal. Eu apanhei da professora e não tinha apanhado do meu pai. As pessoas achavam que professoras boas eram aquelas que eram muito... Mas hoje não é isso. O professor tem uma nova compreensão, é uma nova visão do mundo, né? Aliás, tem até lei já sendo votada, vai ser votada uma lei que fala que os pais não podem bater numa criança. Então, mudanças de regras. Nós temos que entender. Não achar que os outros são piores, nem são melhores. Novos problemas e novos desafios. E esse é um das escolas também. Isabel, como que você vê essa questão dos limites das crianças, assim, pelo lado da psicologia? Hoje, como que as escolas estão tratando isso? Os pais? Bom, esse assunto ele sempre apareceu, né? Então a questão do limite, do comportamento, da indisciplina, né? Isso em todas sempre apareceu, né? Não é de agora que a gente está aparecendo mais a agressão. O que está aparecendo agora, né? Como diz o Perli, é o reflexo na escola, que está aparecendo nessa comunidade escolar, do que está acontecendo na sociedade. Né? Então, assim, a vida humana está com um valor muito baixo. Você mata por bobeira, né? Me desentendi, o saco do revólver. Né? A questão das drogas as também drogas que estão né? nesse processo. Então, está trazendo muitas situações estão trazendo, né, mais componentes para você ter que intervir nessa população. Na minha experiência, eu atendo desde crianças que são encaminhadas por indisciplina, dificuldade de aprendizado, falta, né, problema de comportamento, agressão.
né? A criança vítima de agressão, né? Então agora até tem o bullying, né? Que está se falando muito, então está, né? Tá aparecendo, né? Que não existisse antes, né? Mas que você tratava de uma outra forma e se exacerbou nesses últimos anos, a gente vê até como um reflexo disso, dessa falta de limite, dessa falta de, eu vejo assim, até dessa aplicabilidade das punições, que é o que a gente tem visto, né? As pessoas queixando como é que as leis são difíceis de você conseguir uma penalização final, uma coisa, enfim. E observo também, então, não só da parte das crianças e dos adolescentes, mas a gente vejo na minha prática, né, os professores e pedagogos também que chegam, né, se sentindo desautorizados, né, diminuídos, sem capacidade de exercer essa, né, essa autoridade na sala, mas não confundir autoridade, né, com autoritarismo, com agressão, né, mas eles se sentem assim, desprovidos desse mandato, assim, parece além que o pai... dos baixos salários, né? Baixo salário. Aí eu falo assim, o baixo salário, eu falo assim, nem não justifica, não é porque o prefeito, eu estou insatisfeito com o meu salário, né, eu sou funcionário municipal, né, que eu vou descontar no meu paciente. Não, então a minha relação com o paciente é a relação ética ali que eu tenho com ele, né. A minha relação de trabalho, eu tenho que discutir no fórum de trabalho, né, eu tenho que exercer essa, né, aí a gente até está falando disso, a agressão, também estava discutindo um pouco antes, né? As agressões, elas aparecem, no geral, no lugar do quê? No lugar da fala, no lugar do diálogo. Então, quando você não pode expressar a sua insatisfação, né, geralmente você vai para essa barbárie, né? Você vai para vias de fato, que a gente fala, né? Então, assim, a gente tem que estimular o diálogo, estimular você poder falar o que você está sentindo, você poder expressar, né? A gente viu há pouco tempo em Vitória a manifestação dos estudantes, né? Então, o que não aconteceu antes, né, de debate, de fórum de discussão, para você ter que chegar numa situação extrema como a que chegou, né? Certo. Eli, como você vê esse processo? A gente nas últimas décadas evoluiu muito a questão do direito. Então, todos têm muitos direitos. E os deveres? Como conciliar isso sem ser autoritário? E esse projeto-lei traz algum benefício nesse processo? Eu acho que ele não traz. Ele está lidando com criança e com adolescente, o estatuto é bastante preciso nisso. Tá? Ele não necessita mudança nessa área. Né? Tem regras e estão bem previstas. As mudanças, nós estamos vivendo um mundo de mudanças profundas. As pessoas às vezes não querem ver. A questão ecológica, você é uma pessoa da área. Antigamente isso não tratava, né? As pessoas matavam os animais, era bonito até. Né? Hoje tem essa questão, mas a questão do trânsito, a questão da segurança, enfim, vários temas foram para dentro da escola, porque a escola não está fora do mundo. E eu acho que agora é um momento de muita reflexão, ter os seus chamados projetos pedagógicos, a sociedade tem que se envolver, os pais têm que se envolver com a escola, a vizinhança tem que se envolver com a escola. E uma lei como essa é como se a gente pudesse resolver as coisas apenas criando uma lei, tornando mais rígido. Pena de morte nunca reduziu o crime em lugar nenhum do mundo. Então a gente precisa entender que essas são as grandes mudanças do mundo que nós estamos vivendo. E é bom que assim seja. No passado, você era uma ditadura, você não tinha muito o que fazer. E as pessoas têm que acostumar com a questão complexa. Quanto mais ditadura, quanto mais liberdade houver, mais democracia houver, mais conflitos vão aparecer. Tensões, né? Ninguém tratava da questão de quilombola, nem da questão ambiental, né? Nem da questão dos índios, nem LGBT. Todos são temas que estavam reprimidos e agora eles voltam e vêm discutir e conquistar os seus direitos. E nem isso não quer dizer que a gente não tem que ter limite, né? Não, é necessário. Sim. E cada sociedade estabelece os seus limites. O poder público tem as suas obrigações, os pais têm, a comunidade tem. Eu acho que isso sim precisa estabelecer, fazer esse bom debate dos limites em cada área. Um comportamento dentro de uma igreja é diferente de uma escola, num parque de diversão é diferente, a maneira de vestir numa igreja, numa escola ou numa praia é diferente. Então são chamados limites que a sociedade vai criando. Na praia as pessoas vão bem mais à vontade que vão dentro de uma igreja. Não é que ali eles não estejam tão com a cabeça tão tranquila, são limites. E interessante, nesse projeto de lei, o que eles falam? Da pena para, né, quando o aluno, o estudante não cumpria, né, a ética, o respeito aos professores, que seria a suspensão, né, da aula. E aí até eu estava conversando aqui antes, né, que essa questão, né, o aluno que vem com mau comportamento, uma agressão, você tirar ele do ambiente da escola, às vezes é isso que ele está querendo, vai ser... Eu até falo assim, as escolas tinham que colocar como uma punição que você vai estabelecer, então uma tarefa a mais. Então vai ter um professor para orientar uma determinada pessoa, além
tem que vir para a aula, tem que frequentar de acordo com as regras, né, de boa conduta ali na sociedade em geral, porque a talvez algumas orientações e você vê e você poder estar desenvolvendo atividades para estar criando nesses alunos, né, ditos problemáticos, assim, novas alternativas de discussão, de fala, de expressão do seu sentimento, do que está, né, desgostoso ali, para estar transferindo para uma agressividade que é o que a gente vê mesmo. E a gente às vezes vê a criança na escola, ele está destratando o professor, que ele é um comportamento que ele aprendeu em casa. Como é que o pai trata a mãe? Não tem como é que o pai, não respeita, né, a autoridade do pai, da mãe, em casa. Ou vê que em casa também não tem esse respeito, né? O respeito até também para com a criança, né? É tratado, né? Então, assim, isso vai se sobrepondo. E não é o afastamento da criança ou adolescente da escola que vai resolver o problema. Exatamente. Você talvez obteve no interior, antigamente dizia, tinha os benzedores de cobra. A cobra mordia os animais, aí a pessoa chamava o benzedor, ele dizia para a cobra sair. A cobra saía dali, ia no pasto vizinho e mordia os animais dos outros. Nós temos que entender, o problema está entre nós temos que encontrar meios e mecanismos de resolvê-los. A escola, são novos desafios da escola, é também um desafio dos pais, também da vizinhança, enfim, a sociedade precisa ir lidando com essas questões. São questões novas que vão surgindo, são formas diferentes. A gente pensa que é só um problema no Brasil, no Rio e nos Estados Unidos tem casos mais graves, criança de 10 anos matando professor, matando montões de colegas. Essa sociedade tem que entender que aquilo é o reflexo do que a sociedade está fazendo. Então essas crianças não chegaram por acaso, elas vieram de uma sociedade, como diz Isabel, eles vieram de uma sociedade com aquela visão. Então como é que nós vamos refletir? Não apenas o professor, não pode atribuir ao professor resolver esse problema todo. Isso tem a ver com o professor, com a família, veículos de comunicação que todos têm esse papel. Uma filosofia, filmes e conceitos que às vezes se incorporam, né, na educação da criança. E a gente vê, assim, então essa questão do direito e dever, elas não são incongruentes, uma caminha com a outra. Então, eu atendo a criança que vem encaminhada porque está agredindo, né, a escola. Quando eu vou ver, mas ele me agrediu primeiro. Aí, olha, então, a gente não tem direito de agredir e não tem direito, né, e não pode ser agredido também. Então, não pode acontecer. Então, esse revide, o que acontece? Então, eu vejo assim, a gente até tinha uma pedagoga que está com a gente que hoje, né, não teve possibilidade, porque na hora faltou um professor, ou tem que ver, tem que estar, né, não pode, é um profissional que não pode, às vezes, se ausentar da escola, né, porque está mediando essas situações que aparecem, e eu falo assim, que precisa ter. A escola também não é só a sala de aula. Eu falo assim, hora do pátio, hora da entrada, de sair, entrada e saída, é importante, é tudo isso. Teve um caso, saiu da escola, já não está mais dentro da escola. Não, olha, a agressão está no portão da escola. Como é que a escola vai falar assim, os alunos se mataram ali, mas já não estava dentro da escola? E a diretora fala uma coisa, né? Não tem resposta. Não tem, é corpo docente, está ali. Né? Todo mundo faz parte, né? Até aquele caso que se envolver na conversa prévia que a gente teve sobre o caso de encontrar, por exemplo, uma arma com a criança. Sim. Ou algum tipo de droga. Eu vejo assim que os profissionais, eles estão muito reféns de situações mais extremas por falta de, né, aí eu não precisa nem de ser uma legislação federal, mas de você ter determinadas normas que protejam. Né? Então, você precisa denunciar, você precisa, né, mas não precisa sair especificamente, foi o pedagogo tal que viu, que denunciou, ou o aluno tal que descobriu a arma na mochila, ou que viu que está trazendo droga. Que, né, na verdade, eu falo assim, era uma coisa que até, por exemplo, o diretor da escola, que ele incorpora essa na autoridade máxima, ele diz, então, está denunciando, está chamando a polícia, ou está, né, e está assumindo esse ônus, porque você precisa, tá? Porque no que você transfere, né? A história da cobra é muito interessante, porque eu vejo isso. Você expulsa o aluno do colégio, mas ele vai ter que ser aceito em outro colégio, porque a expulsão não é uma expulsão do sistema de ensino, não é? Então, na verdade, isso é uma ilusão, você dizer, ele aprontou tanto aqui nessa escola, eu escuto isso, foi expulso. Ele foi expulso, voltou para outra escola. No meu caso, por exemplo, não me resolve em nada. Não resolveu definitivamente o problema do aluno. Ele não resolve nada, e nem do psicólogo que está lá atendendo. Eu estou brincando aqui um pouco, porque na verdade ele vai continuar em outra escola e vai estar continuando precisando de um atendimento, de uma intervenção. Então, nós vamos agora a um rápido intervalo, voltamos falando sobre essa questão, inclusive a questão da regulamentação excessiva que o Perli Cipriano se refere. Fique conosco, voltamos já.